Sim. Você falou uma coisa muito interessante, que sobre a luz da história das civilizações, muitas das civilizações antigas, e também durante a Idade Média na Europa Ocidental, o eclipse sempre teve um significado de realmente da pessoa se resguardar. Perfeito. Algumas civilizações até o eclipse representava uma atmosfera de medo, Perfeito. né? Uma coisa assim escondida, oculta. Então realmente é histórico isso, não é uma coisa. Não foi inventado. Não é uma coisa de lenda urbana, Sim. né? Isso é uma coisa que várias civilizações contextualizaram isso dentro da filosofia, da espiritualidade delas. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Por favor. O papo está muito legal. Nós sabemos que dentro do mapa, né, de cada indivíduo, existe também a potencialidade dos 4 elementos. Perfeito. Eu já ouvi dizer que um determinado mapa de uma determinada pessoa tem mais água do que terra, Sim. tem mais fogo do que ar, ou são equilibrados os 4 elementos dentro do mapa. Na verdade, o que significa os elementos dentro do contexto do mapa de um indivíduo? Legal. Quando a gente vai abrir a análise do mapa, em geral eu nem começo pelo signo solar, porque a pessoa já tem um pouco desse conhecimento. O que eu vou apresentar para ela? Esse olhar dos elementos. Então, a gente tem signos de fogo, signos de ar, de terra, de água, e aí a gente observa, mesmo com um cálculo, onde cada planeta caiu naquele momento do nascimento, se caiu mais em signos de fogo, mais em signos de ar, e é feito um cálculo, então, para verificar. Você tem mais signo de ar, mais elemento ar, mais elemento terra, ou até, que às vezes preocupa para algumas pessoas. Uma vez eu fui dar um curso em Santo André, aí eu fui pegando os dados dos alunos, vamos lá, me passa os dados. Aí a menina passou assim, olha, Paulo, eu já vou te adiantando, hein, eu sou 0 terra. Eu olhei para ela e falei, mas o que é ser 0 terra? Qual é o problema disso? Não, porque eu não consigo me organizar, não, isso aí deve ser outra coisa, mas você ter 0 terra não tem problema nenhum. É porque não teve planetas que provavelmente caíram no eixo dos signos de terra. Mas a pessoa observar isso, ela vai entender um pouco do comportamento, da afinidade. Então ela pode ter, por exemplo, um signo de escorpião, um signo profundo, um signo de água, mas na conjunção do mapa, ela tem muitos elementos, muitos planetas no elemento ar. Ela tem um lado mais racional, ou tem um lado até de fantasia, gostar do conhecimento, e que não necessariamente pode estar ligado ao signo de escorpião. Entendi. São coisas diferentes. Então, a pessoa olhar a conjunção, e aliás, se eu não me engano, salvo o melhor juízo, o Jung estudou sobre isso também, né? O comportamento do ser humano, e ele deu outros nomes, mas como as pessoas se comportam dentro de cada um desses elementos, terra, fogo, água e ar. São os arquétipos. São os arquétipos humanos. Isso, os arquétipos. São os arquétipos. E é interessante porque funciona mesmo, como figura, como arquétipo, que nada vai estar ligado ainda ao signo solar, mas como ela se posiciona, como ela se expressa, como ela se comporta no mundo. Que é aquela de ser mais fixo. Perfeito. Que aí é o outro que são os signos cardinais fixos e mutáveis. Né? Gêmeos é um signo mutável. Só que o signo ser cardinal ou ser fixo ou mutável também vai dar uma característica. Signos cardinais são signos de ação, de ir para frente. Signos... Exemplo, um signo cardinal. O signo de Áries. É um signo cardinal. O signo de Câncer também é um signo cardinal, apesar de ser de água. Olha que expressões diferentes. Fixo. Ele tem... Fixo seria qual? Você tem o signo, você tem o signo de Capricórnio. E assim por diante, cada um desses signos vão ter o seu comportamento. E o mais interessante de tudo isso, quando a gente analisa pelo cardinal fixo mutável, ou terra, fogo, água e ar, a gente vai perceber que a combinação de tudo isso vão dar muitas expressões ainda de coisas que a gente nem sabe o quanto vai viver.
Porque, de novo, cai no autoconhecimento. Vai cair na forma como eu entendo o mundo e como o mundo me entende. Sim. Então, é importante... As pessoas podem ficar despreocupadas, como a colega ali falou. Eu sou zero terra. Não tem problema nenhum. Fiquem tranquilos e tranquilas. Agora, o que eu concluo até aqui, né, dessa nossa conversa tão agradável, é que cada indivíduo, dentro da perspectiva do seu mapa natal, né, pelo que você explicou e tal, há uma complexidade que, por isso que tudo isso, a astrologia, é muito além do horóscopo. Perfeito. Né? Porque cada indivíduo tem todas essas características, os elementos, se é fixo, se é cardinal, tem todo o ascendente, a lua, né? Então, assim, eu acho que isso mostra que há uma seriedade de estudo, sem dúvida, né, de pesquisa, empírica, né, porque tem muita observação, né, eu acho que isso é importante. E aí vem a minha pergunta agora, né? Então, toda essa mecânica, né, estou usando esse termo... a mecânica celeste, perfeito. Toda essa mecânica é a influência dos astros naquele momento que eu nasci. E aí é interessante esse ponto, Marcelo, porque aí eu vou trazer como conhecimento, mas eu tenho certeza que todos que acompanham o podcast aqui já têm, que são as 7 leis herméticas. Tá. A astrologia se apropria das 7 leis herméticas. Aliás, Kybalion, né? Kybalion, que é um livro fininho, mas denso, que só não dá para ler ele uma única vez. É um livro de múltiplas leituras. Eu mesmo, a cada vez que eu leio, eu aprendo uma coisa nova. E dentro das 7 leis herméticas, existe a segunda lei, se eu não me engano, que é a lei da correspondência. Tudo que está acima está abaixo. É como que está abaixo. E como tudo que está abaixo é como que está acima. Hermes Trismegisto, os 3 vezes grande, que é dado a ele que escreveu, alguns acreditam que foi uma outra pessoa. Bom, mas de toda forma, essa lei da correspondência vai trazer esse princípio de que o movimento planetário da mecânica celeste, o comportamento de cada planeta em seu signo, vai trazer esse mesmo movimento aqui embaixo. Isso vai trazer um aprendizado para nós, que é o quê? A gente não vê planeta brigando, a gente não vê planeta se desentendendo, a gente não vê planeta parado, preocupado, bom, o que eu vou fazer hoje? Não, o planeta, ele segue a sua jornada... mecânica, a sua mecânica, ele segue o seu papel, ou seja, segue a sua missão. E nós deveríamos fazer a mesma coisa, seguir a nossa missão. Claro que a nossa vida, em virtude dos compromissos sociais, família, tudo, a gente se preocupa, briga, entra em acordo, mas nós deveríamos olhar para o céu e perceber essa jornada. Que é muito equilibrado, perfeito. Né? É muito como a natureza... É um sistema perfeito. Os biomas, ele só deixa de ser perfeito quando ele é impactado pela ação humana. Com a ação humana. Né? Aí ele sai do equilíbrio e mesmo assim a natureza tem a sua essência, que é o quê? Ela tende a voltar ao equilíbrio. Sim. O homem vai lá, desequilibra aquele sistema... Claro, passa por um tempo de acomodação e a natureza volta. A engrenagem, ela talvez seja lenta, mas ela começa a se reestruturar aos poucos. Aos poucos. E essa observação, os antigos já faziam. Claro que a gente tem o conhecimento das escolas esotéricas, filosóficas, que são imenso, mas quando a gente olha para a lei da correspondência, a gente já tem aí muita coisa que a gente pode aprender e usar na vida. Que é, poxa, eu não vejo o planeta brigando, eu não vejo o planeta se desentendendo, o sistema planetário, ele é perfeito, está caminhando, mas tem as interferências de um cometa, de um meteoro, claro que tem. Eclipse, né? De eclipse, que a gente comentou. Do próprio magnetismo terrestre, são interferências, mas o sistema é perfeito. E, inclusive, observando que esse sistema... lá em cima, vamos dizer assim, como geograficamente, ele está dentro de nós também. No sistema celular, no sistema do próprio corpo humano. Né? Então, todo esse conhecimento que é milenar, a gente já deveria utilizar em vez de ficar se preocupando com isso. E aí o entendimento do mapa vem disso. Poxa, se eu vejo lá um planeta
que está cumprindo a sua missão, se eu me identifico com a missão, com a expressão daquele planeta, por que não utilizar aquilo? Sim, né? Não tem porquê Não tem né? porquê.